Olá, olá, graça e paz, queridos estudantes de teologia iniciantes. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aí para mais uma aula, estamos falando sobre cristologia, não é isso? E estamos aí, como você tem visto aí, nós temos novidades no nosso canal. Você que entende que tem sido abençoado aí com os nossos vídeos, tem sido edificado aí com as nossas aulas. Nós estamos aí com Apoia-se, né? Se você pode nos abençoar com qualquer quantia a partir de R$ 5. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Você pode estar nos abençoando, nos ajudando. E não é somente o apoiar, né, o canal, né, mas né, temos uma meta lá. Se nós alcançarmos o determinado valor, né, você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, você estará concorrendo também a um livro de teologia. Todos os meses está sorteando, ok? E se você também estiver entrando, a partir do momento que você entrar, seu nome aparecer lá, eu vou receber um e-mail com seu nome e eu vou enviar um e-mail pedindo o seu número do WhatsApp para que você possa fazer parte, né? Para que eu possa colocar o seu nome num grupo aqui de WhatsApp, que a gente vai falar sobre teologia, dando dicas de livros, falando sobre várias coisas. Você vai estar fazendo parte desse grupo aí, a partir do momento que você nos ajuda, amém? Então vamos lá para a nossa aula, em nome de Jesus. Estamos falando sobre cristologia, falamos na última aula sobre a autoridade de Cristo, nós falamos sobre a natureza, né, a consciência dele, e várias outras questões, você depois pode voltar lá na última aula. Então, vamos falar agora sobre o testemunho dos discípulos, né? Diz o seguinte no nosso livrinho: jamais algum judeu pensou que Moisés fosse divino, nem o seu discípulo mais entusiasta jamais lhe teria atribuído uma declaração como esta: batizando-os em nome do Pai, e de Moisés e do Espírito Santo. E a razão disso é que Moisés jamais falou nem agiu como quem procedesse de Deus e fosse participante de sua natureza. Por outro lado, o Novo Testamento expõe este milagre. Havia um grupo de homens que andavam com Jesus e eles viram todos os aspectos característicos de sua humanidade. Eles, no entanto, mais tarde o adoraram como divino, proclamando-no como o poder para a salvação e invocar o seu nome em oração. João, que se reclinava ao lado de Jesus, não hesitou em afirmar que Jesus é o eterno Filho de Deus que criou o universo, como também relatou sem nenhuma hesitação, desculpa, o ato da adoração de Tomé, sua exclamação: Senhor meu e Deus meu, em João 20, 28. Pedro, que vira seu mestre comer, beber e dormir, que sabia que ele tinha fome e sede, que o via chorar, enfim, ele testemunhara todos os aspectos de sua humanidade. Mais tarde disse aos judeus que Jesus está à direita de Deus, que ele possui a prerrogativa divina de conceder o Espírito Santo, que ele é o único caminho para a salvação, segundo Atos 4,12, que é ele quem perdoa os pecados, segundo Atos 5,31, e que é o juiz dos mortos. Em sua epístola, ele o adora, atribuindo-lhe glória agora e para sempre. Então, uma das grandes questões, né, daqueles que duvidam dos céticos, daqueles que duvidam da divindade de Jesus, que nega que o cristianismo não é verdadeiro, está realmente no testemunho dos discípulos. Por quê? Como pode, não somente os 12, mas milhares e milhares de pessoas adorarem uma pessoa como o Deus, se ela não fosse verdadeiramente Deus, né? Alguns dizem, por exemplo, naquele filme, você já deve ter visto, O Código da Vinci, né? Que é baseado no livro do Dan Brown, o filme interpretado pelo Tom Hanks. Qual é a ideia ali? A ideia é tentar passar que o cristianismo, né, a adoração a Jesus foi uma invenção da Igreja Católica, ali século III, século IV. Não, a adoração a Jesus não foi algo inventado pela Igreja Romana, não foi. Existe um documento chamado Didaquê. A palavra Didaquê significa ensino, né? Didaquê, você pode baixar na internet aí, traduzindo em português, existe obra escrita Didaquê. Essa obra vai relatar e vai dizer que desde o primeiro século, um dos documentos mais antigos que existe da igreja, né? Desde o primeiro século, Jesus já era adorado como um Deus. Então essa ideia de que Jesus foi transformado em divino, século III, século IV, pela Igreja Católica, isso não é verdadeiro. Aliás, se você não tiver uma noção de história da igreja, se você não for buscar nas fontes
não ler livros dos pais da igreja e somente se alimentar da fonte do filme Código da Vinci ou só do livro, você vai ficar confuso, porque o autor ali, ele mistura verdades com ficção. E ele é tão bom nisso, em fazer isso, que o leitor que não tem um repertório de leitura, uma experiência, uma bagagem de história da igreja, ele não vai saber discernir o que é ficção e o que é verdade. Então, para você que é iniciante, eu aconselho primeiramente, antes de você ler o livro Código da Vinci ou ver o filme, eu aconselho você ler um livro de história da igreja, para você poder identificar. Quando você tem noção da história da igreja, você vai ver um filme desse que se propõe a criar uma mentira, você consegue detectar o que é mentira, o que é verdade. Entendeu? Muito bem. Diz mais aqui. Nenhuma prova existe de que Paulo, o apóstolo, tivesse visto Jesus em carne, apesar de tê-lo visto em forma glorificada. Mas ele esteve em contato direto com aqueles que o viram. E esse mesmo Paulo, que jamais perdera a reverência para com Deus, a qual desde sua mocidade estava profundamente arraigada nele, descreve Jesus, contudo, com perfeita serenidade, como nosso grande Deus e Salvador, escrevendo para Tito, capítulo 2, 13. Apresentam como aquele que encarna a plenitude da divindade, o Criador e sustentador de todas as coisas, segundo Colossenses 1,17. Assim, seu nome deve ser invocado em oração, segundo 1 Coríntios 1,2. E seu nome está associado ao Pai e ao Espírito Santo da bênção, de 2 Coríntios 13,14. Desde o princípio, a igreja considerava e adorava Cristo como divino. No princípio do século II, um oficial romano relatou que os cristãos costumavam reunir-se de madrugada para cantar um hino de adoração a Cristo, como se fosse Deus. Um autor pagão escreveu: os cristãos ainda estão adorando aquele grande homem que foi crucificado na Palestina. Até o escárnio dos pagãos serve de testemunho da divindade de Cristo. Né? Porque os céticos, veja bem, meu querido, os céticos, os ateus, quando eles olham para aquele texto, por exemplo, lá na crucificação de Jesus, nos evangelhos, onde o soldado romano, no momento de Jesus está morrendo, né? O soldado romano diz assim, este verdadeiramente, ele faz uma afirmação, ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Os céticos vão dizer que nunca um soldado romano teria dito aquilo, que dali foi algo inventado. Teólogos liberais também falam isso, olha só. Foi algo inventado pela igreja, foi algo inventado pelos evangelistas, colocado na boca daquele soldado romano. O soldado romano nunca teria dito aquilo. E se tivesse dito, olha só o que eles dizem, e se tivesse dito verdadeiramente, este é o Filho de Deus, ele não teria dito, este é o Filho de Deus, do Deus de Israel. Mas ele teria dito, você pagão romano, ele teria dito, este é um filho de um Deus. Então, veja bem, eles colocam sempre em xeque. Satanás sempre vai tentar desconstruir, sempre vai tentar negar a verdade. Né? Então, os céticos, os incrédulos, olhando para o texto bíblico, eles negam. Não, isso aqui foi algo colocado na boca desse personagem. Mas o que dizer então, quando a história relata pagãos, pessoas que não tinham nenhum compromisso com Cristo, com o Evangelho, com a igreja, o que eles vão dizer quando um pagão informa que os cristãos adoravam desde os primórdios, né, a Cristo Jesus como um Deus? Então não tem como negar. O autor aqui está falando a verdade. Até mesmo os pagãos aqui, a declaração dessas pessoas são um testemunho acerca da divindade e da devoção a Cristo Jesus desde o primeiro século. Né? Ele diz mais aqui: em um antigo palácio romano encontrou-se uma inscrição que data do século III, na qual se representa uma figura humana com cabeça de asno pendurada em uma cruz, e há também um homem em pé em atitude de adoração. Embaixo lê-se a seguinte inscrição: Alexamenos adora a seu Deus. O Dr. Henry Van Dyck comenta: assim, os cânticos e orações dos crentes, as acusações dos perseguidores, o escárnio dos céticos, as pilhérias grosseiras dos escarnecedores, tudo se une para provar, sem sombra de dúvida,
que os primitivos cristãos rendiam honra divina ao Senhor Jesus. Não há razão para duvidar de que os primitivos cristãos viram em Cristo uma revelação pessoal de Deus, assim como não pode haver a menor dúvida de que os amigos e seguidores de Abraham Lincoln o tenham considerado um bom e leal cidadão americano de raça branca. Entretanto, não devemos inferir disso que a igreja primitiva não adorasse a Deus Pai, pois sabemos que havia o costume, de modo geral, de orar ao Pai em nome de Jesus e dar-lhe graças pela dádiva do Filho. Mas para eles era tão real a divindade de Cristo e a unidade entre as duas pessoas que lhes era muito natural invocar o nome de Jesus. Foi a firme lealdade deles ao ensino do Antigo Testamento acerca da unidade de Deus, combinada com a firme crença na divindade de Cristo, que os conduziu a formular a doutrina da Trindade. Então, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, eles odeiam, né, essa expressão Trindade. Por quê? Porque eles não creem na divindade de Jesus e não creem na divindade do Espírito Santo. Então, eles vão atacar a doutrina da Santíssima Trindade dizendo que o termo Trindade não existe na Bíblia, portanto, é uma falácia criada no século III. De fato, a palavra Trindade ela não está na Bíblia, tá? A palavra em si, Trindade. Ela foi, de fato, criada pelo teólogo Tertuliano no século III. Todavia, o fato do termo Trindade não estar na Bíblia não significa que as três pessoas da Santíssima Trindade estejam presentes nas Sagradas Escrituras, né? Por exemplo, a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia. Porém, se você fizer um estudo sério e honesto, você vai perceber que você vai ver personagens bíblicos fazendo escolhas, exercendo o livre-arbítrio. Por exemplo, a tão famosa passagem lá de Josué, onde Josué vai dizer que eu e a minha casa decidimos, né, escolhemos, serviremos ao Senhor. Ele diz, vocês devem fazer uma escolha, porque eu e minha casa decidimos escolher, servir ao Senhor Deus. Ele fala isso para o povo, que o povo estava inclinado a adorar Baal, a escolher, a servir Baal. Então você vai ver o livre-arbítrio sendo exercido, vocês decidem quem vocês querem servir. Livre-arbítrio, livre-agência, eu decido quem eu quero servir, quem eu quero adorar. Então a palavra livre-arbítrio não está presente, assim como a palavra Trindade. Mas é uma verdade, a Santíssima Trindade é uma verdade revelada, presente no Novo Testamento, e alguns até entendem que a Santíssima Trindade também está presente no Antigo Testamento em algumas passagens, né? Diz mais aqui, embora as seguintes palavras do Credo Niceno, no século IV, tenham sido, como ainda são, recitadas por muitos de uma maneira formalista, elas, não obstante, expressam fielmente a sincera convicção da Igreja primitiva. Credo Niceno. Por que se chama-se Credo Niceno, meu querido? Você que está começando. Por quê? Porque o credo... O que é a palavra credo? A palavra credo é uma palavra latina que significa creio. Né? O credo é uma confissão de fé. Eu creio nesta confissão de fé. Por que chama-se Niceno? Porque este credo foi formulado, essa confissão de fé foi formulada em Niceia. Niceia era uma cidade onde foi realizada o primeiro concílio da igreja no ano 325, concílio de Niceia. Hoje seria a atual Turquia, lá na Europa, ok? Então o que dizia esse credo? Você já deve ter feito, se você for católico como eu, você deve ter feito recitado como uma reza. O que diz aqui, ó. Cremos em um Deus Pai, é o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância, uma mesma essência, né? Com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus e foi feito carne por meio do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, novamente há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Então temos aqui o credo niceno, né? Por ter tido origem Niceia, ok? A palavra, pré-existência e atividades eternas. A palavra do homem é aquela por meio do qual ele se expressa e se comunica com seus semelhantes. Por meio da palavra, ele dá a conhecer seus pensamentos e sentimentos, como também ordena e executa a sua vontade.
A palavra com que se expressa está impregnado de seu pensamento e de seu caráter. Pela expressão verbal de um homem, até um cego pode conhecê-lo perfeitamente. Embora seja possível ver uma pessoa e dela se tem informações, não é possível conhecê-la bem enquanto ela não falar. A palavra do homem é a expressão do seu caráter. Da mesma maneira, a palavra de Deus é o veículo mediante o qual se comunica com os outros seres e é o meio pelo qual Deus expressa seu poder, sua inteligência e sua vontade. Cristo é a palavra, ou o verbo, porque por meio dele Deus revelou sua atividade, sua vontade e propósito. E por meio dele também tem contato com o mundo, expressando-nos por meio de palavras. O eterno Deus se expressa a si mesmo por meio do seu Filho, o qual é a expressão exata do seu ser, segundo Hebreus 1:3. Cristo é a palavra de Deus, porque revela Deus e o demonstra em pessoa. Ele não somente traz a mensagem, ele é a mensagem de Deus. Então, todos vocês devem conhecer, ou já ouviram, já leram, João 1:1, né? No princípio era o verbo. Né? Algumas traduções é traduzido por palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, o verbo, era Deus. Qual é a palavra lá no original grego? A palavra é logos. A palavra logos, a palavra grega logos, significa isto. Palavra significa discurso, significa razão, né? Estudo, mas no contexto ali de João é palavra mesmo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Ou seja, Cristo é a palavra revelada aos homens, a palavra de Deus revelada aos homens, encarnada, né? E é interessante, porque por meio dessa palavra surgiu palavras que a gente conhece, né? Logos, daí vem logia, né? Biologia, a gente fala guia por causa da letra gama, né? Lá no grego. Biologia, né? Biologia, teologia, teologia. Tel, Deus, logia, ou seja, uma palavra, um discurso acerca de Deus. Bio, vida, logia, estudo, discurso, uma palavra acerca da vida. Né? Muito interessante essa origem. E esse termo, logos, era utilizado pelos gregos, né? Pelos pensadores, pelos filósofos, não como um ser pessoal, mas como uma mente, algo assim, seria a mente do cosmos, né? Algo impessoal, não uma pessoa, como nós cremos em Jesus. E é interessante como João toma por empréstimo essa expressão, logos, e traz para o cristianismo, revelando que o logos, que os gregos acreditavam que era algo impessoal, uma força, uma inteligência impessoal, digamos assim, ele revela como um ser pessoal, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Cristo, a mesma substância, essa é a expressão que eles usam, né, para explicar que Jesus é Deus, ele tem a mesma substância, a mesma essência do Pai, ok? Então ele é a palavra revelada. Como eu estava dando aula na igreja, eu já vi assim, cristãos, pregadores, falando assim, Jesus é o verbo é a ação, né? Conforme a gente aprende na língua portuguesa, né? O verbo é a ação, verbo cantar. Eu canto, tu cantas, então Jesus é a ação de Deus. Não, irmão. A expressão verbo aí, verbo ação, na questão da gramática portuguesa, não tem nada a ver com o verbo, no caso que foi traduzido para a língua portuguesa. Por que na nossa língua portuguesa está escrito verbo? Porque quando a Bíblia foi traduzida no século IV do grego para o latim, Jerônimo, que foi o tradutor para o latim, ele traduz a palavra, no princípio era a palavra, ele traduz para o termo latino, verbum. Então está lá na Bíblia Latina, no princípio que era o verbum, ou seja, era a palavra. Mas não tem o sentido de português, de você pregar, o verbo é a ação, Jesus é a ação de Deus, tal, tentando incrementar a mensagem. Não vá por esse caminho não. Né? Tem a ver não. Voltando aqui, considere a necessidade de tal revelador. Procure compreender a extensão do universo com seus imensuráveis milhões de corpos celestes, cobrindo distâncias que deixam estupefatamente humano. Imagine as infinitas extensões do espaço além do universo material. A seguir, procure compreender a grandeza daquele que é o autor de tudo isso.
Considero, por outro lado, a insignificância do homem. Calculo-se que todas as pessoas neste mundo medissem 1,80 m, tivessem 45 centímetros de largura e 30 centímetros de espessura. E 3 bilhões de pessoas que aqui habitam caberiam em uma caixa com menos de 1 quilômetro cúbico. Deus, quão poderoso e vasto Ele é. O homem, quão infinitesimal Ele é. Além disso, Deus é espírito, portanto não pode ser compreendido pela visão nem pelos demais sentidos naturais. Surge a grande pergunta: como o homem pode ter comunhão com um Deus como esse? Como pode sequer ter a mínima ideia de sua natureza e caráter? É certo que Deus se revelou pela palavra profética, por meio de sonhos, de visões e manifestações temporais. Contudo, o homem andava por uma resposta, ou melhor, anelava por uma resposta mais clara à seguinte pergunta: como Deus é? Para responder essa pergunta, surgiu o evento mais significativo da história. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Isso que é o grande mistério, irmãos. O mistério da revelação, o mistério de Cristo. O verbo, a palavra, se tornou carne. João 1,14. O verbo se fez carne, encarnou e habitou entre nós. A palavra habitou entre nós, lá no original grego, é uma palavra que significa acampar, montar uma barraca e acampar, habitar de forma permanente, sem mudança. Pois é, Cristo ele se fez carne nesse mundo e acampou, e habitou, viveu entre nós. Esse é o grande mistério que muitos não querem aceitar, né? Judeus não aceitam, os céticos não aceitam. Eu tenho alguns vídeos, eu tenho um vídeo no meu canal, aqui no canal, que eu falei sobre um livro, né? O Jesus que nunca existiu. O título é provocador, mas o autor está defendendo, obviamente, a existência de Jesus. Entrou vários ateus lá achando que era um livro que tentava provar que Jesus não tinha existido, né? Entrou vários ateus lá, quando viram que era meu canal de pastor, que eu estava defendendo a fé. Como eles me ofenderam, irmãos. Meu Deus do céu. Uma criatura, né? Como a criatura longe de Deus, ela é cega, perversa, má, tentando questionar a Deus em tudo, ofendendo aqueles que propagam Deus. Me chamaram de tantas coisas, me chamaram. Infelizmente, né? Precisam receber orações, né? Assim como Jesus disse, né? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Estão cegos. Infelizmente, muitos desviados, tá? Muitos desviados da fé. A palavra eterna de Deus assumiu a natureza humana e tornou-se homem, a fim de revelar o eterno Deus por meio de uma personalidade humana. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz isso. De modo que a pergunta, como Deus é? O cristão responde, Deus é como Cristo, porque Cristo é a palavra. A ideia que Deus tem de si mesmo, isto é, ele é a expressão exata do seu ser, a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. Então, Cristo é igual a Deus. João 10,30, né, afirma que eu e o Pai somos um, Jesus disse a Filipe. Então, quem nega as Escrituras, quem não consegue engolir essa verdade por questões de não crer, por achar que é impossível, tenho dificuldade de crer em coisas que são absurdas aos meus olhos. Infelizmente, né? A Bíblia fala que só herdará o reino dos céus, só será salvo aquele que crê, aquele que seguir, que crê no sacrifício expiatório de Cristo, aquele que seguir ao Senhor. Amém? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente dá prosseguimento. Na próxima aula nós vamos falar sobre a divindade, né, de Cristo Jesus, ok? Muito interessante. Até a próxima. Deus abençoe. Fique com Deus.